O mundo acaba de passar por uma virada silenciosa. Enquanto a mídia mainstream discutia escândalos e eleições, uma decisão tomada entre Brasília e Nova Delhi começou a redesenhar o mapa do poder global. Por décadas, os Estados Unidos trataram o Brasil como um fornecedor confiável de matéria-prima barata. Minério, extraído, embarcado e transformado em tecnologia de ponta em solo americano, enquanto o Brasil ficava com uma fração mínima do valor final. Mas em 2026, essa equação começou a mudar. O Brasil, dono da segunda maior reserva de terras raras do planeta e do maior depósito de nióbio do mundo, decidiu que não vai mais vender rocha. Vai vender tecnologia. E para isso, buscou um parceiro que Washington não esperava: a Índia. Analistas de geopolítica, ouvidos por think tanks europeus e asiáticos, descrevem o movimento como um dos reposicionamentos estratégicos mais significativos do Brasil desde a redemocratização. Hoje você vai entender o que está por trás dessa aliança, quais são os interesses reais de cada lado, quais são os riscos concretos para o Brasil e por que essa decisão pode, de fato, mudar o lugar do país na cadeia global de tecnologia. Não acha que mate fácil nesse tabuleiro, mas há, pela primeira vez em décadas, um movimento brasileiro que merece ser levado a sério. Se você quer entender a geopolítica real por trás das manchetes, deixa o seu like agora. Comenta aqui embaixo. Soberania, se você acredita que o Brasil está no caminho certo, ou risco, se acha que o preço pode ser alto demais. E se inscreve no canal para acompanhar essa história que está apenas no começo. Vamos aos fatos. Para entender o peso dessa decisão, precisamos primeiro entender o que o Brasil tem nas mãos. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o SGS, o Brasil detém aproximadamente 21 milhões de toneladas de reservas de terras raras, sendo o segundo maior depósito confirmado do mundo, atrás apenas da China. Além disso, o Brasil controla cerca de 98% das reservas mundiais conhecidas de nióbio, um mineral essencial para a produção de aço de alta resistência, supercondutores, baterias de nova geração e componentes aeroespaciais. Esses não são minerais comuns. São os chamados minerais críticos, materiais sem os quais a economia digital e a indústria de defesa moderna simplesmente não funcionam. Cada chip avançado, cada bateria de veículo elétrico, cada sistema de guiagem de míssil precisa desses elementos. A China entendeu isso antes de todo mundo. Ao longo dos anos 1990 e 2000, Pequim construiu uma cadeia produtiva completa de terras raras, desde a extração até o produto final, e hoje controla mais de 60% do processamento global desses minerais. O resultado é que, quando a China sinalizou restrições à exportação de terras raras em disputas comerciais recentes, o mundo desenvolvido entrou em pânico. O Brasil tem a matéria-prima. O que faltava até agora era a capacidade de processá-la e transformá-la em produtos de alto valor agregado. É exatamente essa lacuna que o acordo com a Índia pretende começar a preencher. Nesse contexto de corrida global por minerais críticos, a administração americana intensificou as conversas com o Brasil, buscando garantias de fornecimento preferencial. Fontes diplomáticas, citadas por veículos como o Financial Times e o Reuters, indicam que Washington propôs acordos de acesso prioritário aos minerais brasileiros em troca de investimentos e cooperação em segurança. O problema, segundo analistas brasileiros ouvidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, é que esses acordos, historicamente, tendem a favorecer a exportação do mineral bruto, perpetuando o modelo de baixo valor agregado que mantém o Brasil como fornecedor de insumos e não como produtor de tecnologia. O governo brasileiro, por sua vez, tem reiterado publicamente que qualquer acordo de cooperação mineral precisa incluir transferência de tecnologia e industrialização em solo brasileiro. O Ministério de Minas e Energia publicou em 2025 uma nota oficial afirmando que o Brasil não abrirá mão de agregar valor internamente aos seus recursos minerais estratégicos. Não se trata de uma ruptura diplomática com os Estados Unidos. O Brasil e os Estados Unidos mantêm relações comerciais profundas e complexas. Trata-se de uma negociação dura, onde o Brasil, pela primeira vez com clareza, colocou suas condições na mesa. E quando Washington resistiu, Brasília ativou o Plano B. A aproximação entre Brasil e Índia no campo tecnológico e mineral não é um evento isolado. Ela se insere em um processo mais amplo de fortalecimento das relações bilaterais dentro do BRICS e do G20, dos quais ambos os países são membros ativos. Em reuniões bilaterais realizadas ao longo de 2025, representantes dos dois governos discutiram cooperação em áreas como processamento de minerais, desenvolvimento de semicondutores, tecnologia espacial e defesa. O governo indiano, através do seu Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação, confirmou publicamente o interesse em parcerias com países detentores de minerais críticos para fortalecer sua própria cadeia de semicondutores, que enfrenta a pressão crescente dos Estados Unidos e da China. Do lado brasileiro, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o CGEE,
e a Agência Espacial Brasileira sinalizaram interesse em cooperação técnica com instituições indianas de pesquisa espacial, como a ISRO, uma das agências espaciais mais avançadas do mundo em custo-benefício. O que os especialistas descrevem como inovador nesse modelo é a lógica da troca. Em vez de vender o mineral e receber dólares, o Brasil negocia receber capacidade tecnológica em contrapartida. É um modelo que a Índia já praticou com outros países. Se implementado com rigor, pode de fato acelerar a industrialização brasileira em setores estratégicos. Mas há ressalvas importantes. Acordos de transferência de tecnologia são notoriamente difíceis de implementar na prática. A história econômica brasileira tem exemplos de acordos ambiciosos que não se traduziram em capacidade industrial real. A execução, o financiamento e a vontade política sustentada ao longo de governos serão determinantes para que esse acordo seja mais do que um memorando de intenções bem redigido. Se o acordo entre Brasil e Índia avançar conforme o planejado, as implicações geopolíticas são significativas em várias dimensões. Para os Estados Unidos, a principal preocupação não é perder o acesso aos minerais brasileiros imediatamente. É o precedente. Se o Brasil estabelece que seus minerais estratégicos só serão negociados em troca de tecnologia real, outros países produtores podem seguir o mesmo caminho. Países como a República Democrática do Congo, a Indonésia e a Mongólia poderiam adotar a mesma postura. Isso alteraria fundamentalmente a dinâmica de poder na cadeia global de minerais críticos. Para a China, a Aliança Brasil-Índia é uma faca de dois gumes. Por um lado, enfraquece a dependência ocidental em relação ao domínio chinês no processamento de terras raras. Por outro, fortalece a Índia como polo tecnológico independente, o que não é exatamente do interesse de Pequim. Para o Brasil, o ganho potencial é enorme, mas os riscos são reais. Analistas do Banco de Investimentos BTG Pactual alertam que uma deterioração nas relações com Washington poderia pressionar o real, encarecer o financiamento externo e criar turbulências nos mercados de commodities agrícolas. O cenário mais provável, segundo especialistas em relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas, não é uma ruptura, mas uma negociação prolongada e tensa. O Brasil usa sua posição mineral como moeda de troca para conseguir condições mais favoráveis, tanto com os americanos quanto com os asiáticos. É diplomacia de recursos, e o Brasil está aprendendo a jogar esse jogo. Seria desonesto apresentar esse movimento brasileiro apenas como uma vitória sem custos. Há riscos concretos que precisam ser colocados na mesa. O primeiro é a capacidade de execução. Construir refinarias de terras raras e fábricas de semicondutores exige décadas de investimento, formação de engenheiros especializados e estabilidade regulatória. O Brasil tem um histórico irregular nessa área. Projetos industriais ambiciosos frequentemente esbarram em burocracia, troca de governo e falta de financiamento de longo prazo. O segundo risco é a dependência de um novo parceiro. Substituir a dependência dos Estados Unidos por uma dependência da Índia não é necessariamente soberania. Para que o acordo seja genuinamente estratégico, o Brasil precisa garantir que está construindo capacidade própria, e não apenas trocando de tutor tecnológico. O terceiro risco é o timing. Vivemos um momento de extrema tensão geopolítica global. Movimentos que seriam recebidos como negociações normais em tempos de distensão podem ser interpretados como provocações em tempos de confronto entre grandes potências. O Brasil precisa calibrar com precisão o tom e o ritmo desse reposicionamento para não se tornar peão em um conflito que não é o seu. O quarto risco, talvez o mais imediato, é o econômico. Qualquer sinal de que o Brasil está se afastando da órbita americana pode ser suficiente para ativar movimentos especulativos contra o real. A moeda brasileira é historicamente sensível a ruídos geopolíticos, e uma desvalorização abrupta tem custo direto na inflação e no poder de compra da população mais pobre. O Brasil está em um momento de escolha genuína. Pela primeira vez em décadas, o país tem nas mãos um ativo que o mundo inteiro precisa e que não pode ser fabricado em laboratório nem substituído por software. Terras raras e nióbio são a fundação física da economia digital do século XXI, e o Brasil tem uma quantidade desproporcional desse tesouro. A questão não é se o Brasil deve usar esse poder. A questão é como usá-lo com inteligência, sem ingenuidade e sem arrogância. O acordo com a Índia é um primeiro passo promissor, mas é apenas um passo. O caminho para a soberania tecnológica real é longo, exige consistência que vai além de um governo e cobra um preço que o país precisa estar preparado para pagar. O Brasil não é mais o quintal de ninguém, mas também ainda não é o protagonista que poderia ser. Estamos em algum lugar no meio, e as decisões dos próximos anos vão determinar para qual lado essa balança vai pender. Você acha que o Brasil está jogando certo ao usar seus minerais como moeda de troca por tecnologia? Ou os riscos de confrontar Washington são altos demais para um país com a fragilidade econômica do Brasil? Me conta nos comentários, quero ler cada opinião.
Deixa o seu like se esse vídeo trouxe uma perspectiva que você não encontra no Jornal Nacional, compartilha com quem gosta de geopolítica de verdade e se inscreve para continuar acompanhando essa história. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.